Eu vou criar aqui agora a nossa classe para trabalhar com os arrays e vou inicializar criando uma nova classe Java de arrays. E como eu criei a nossa classe, eu preciso que ele tenha a função main, né, que é a função primária, a função main, para que a gente possa executar o nosso código. Então, como é que se inicializa um array? Um array pode ser inicializado de diversas formas, mas principalmente sempre especificando o tamanho inicial. Então, aqui eu posso inicializar um array especificando sempre o tipo primeiro. Então, eu tenho uma string, então agora eu posso, vai ser uma array de strings, que vai ser igual a new string, e agora eu vou especificar qual é o tamanho da minha string. Então eu vou botar aqui 5, por exemplo. Esqueci de colocar o nome. Vai ser um array de cores. O times. Vamos botar times. Então, supondo que a gente quer fazer uma lista de time de futebol, provavelmente, sei lá, os cinco primeiros times do campeonato brasileiro, por exemplo. Então eu defino o nome da minha variável time, que vai ser um array de uma lista, né, de strings, e vai ter exatamente 5 itens dentro dessa minha lista. Observando que um array sempre começa em zero. Então, se eu quero inserir... Não, primeiro, vamos ir continuando, né? Se eu quero definir, por exemplo, um array de inteiros, então eu precisaria especificar que minha array precisa ser de ints, e aí eu vou números, vai ser de números, né? Então, números, e aí a partir daqui eu posso especificar new integers, e eu vou botar o número que eu vou, a quantidade que vai ter. Int. Então, assim eu consigo, né, definir qual tipo. Essa parte eu vou precisar recomeçar. Se eu precisar definir, por exemplo, uma lista de inteiros, então eu vou escrever aqui int, que é o tipo, né, das variáveis que vão estar na minha, que é o tipo dos itens que vão estar na minha variável. Eu vou botar o nome da minha variável, números, e eu vou dizer que vão ser igual a new int, e eu vou dizer quantas variáveis vão ter. Então, assim eu consigo, né, definir exatamente o tipo que vai em cada elemento. Se forem objetos, aqui a gente não especificou nenhum objeto, né, mas a gente também poderia definir que são objetos. Então eu vou criar um objeto tipo pessoa aqui rapidamente para a gente ver como é que funciona. Static record pessoa, que vai apenas ter uma string de nome. Assim eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer que eu vou ter uma lista do tipo pessoa, perdão, pessoa, que vai ser do tipo, vai ser uma lista que vai receber pessoas, e vai ser new pessoa, e vai, sei lá, vai ter 10 pessoas na minha lista de pessoas. Então é assim, então aqui a gente acabou de criar uma lista de tipo string, que vai conter 5 elementos, uma lista de tipo inteiro, que vai conter 10 elementos, e uma lista de um objeto que a gente acabou de definir, que vai conter exatamente 10 itens desse objeto.
Beleza, então eu vou continuar com o nosso time de futebol aqui. Então eu vou apagar esses aqui, só deixar eles comentados aqui. No nosso time de futebol, a gente pode, né, ver como é que funciona. Como é que eu insiro um elemento num array? Então eu vou dizer times, o índice, e eu vou setar um elemento dentro do índice. Então eu posso chegar aqui e dizer Palmeiras. Palmeiras, se eu vou setar um elemento, né, dentro do segundo item, vai ser igual a Flamengo. Beleza. A partir desse momento, eu posso, né, vamos imprimir a nossa array, vamos ver como é que ela vai ser impressa, né, no terminal aqui. Então eu posso dizer, eu preciso chamar arrays ponto toString e eu vou passar para ele a minha variável, que é times. A partir daqui, agora eu posso rodar o meu código e ver os times sendo impressos no meu terminal. Perfeito, então ele foram impressos todos. Observa que os índices no qual eu não defini, eu não inseri nenhum objeto, retornam como nulo. Então, é assim. Então, como o tamanho está definido, ele só substitui os itens que não tem nada por um valor nulo. Se eu tentar, por exemplo, como eu disse, né, vamos fazer o seguinte, vamos tentar imprimir cada um dos elementos. Então, eu vou começar a tentar imprimir times no índice 0 e eu vou tentar imprimir todos eles. Então, eu tenho 0 até 4, que é o tamanho efetivo, né? Que é o tamanho efetivo da minha array. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Então, se eu rodar esse aqui, por exemplo, em princípio, ele vai me imprimir cada elemento que tem dentro dessa array, por exemplo. Então, ele vai imprimir todos, seja Palmeiras, Flamengo e o restante como nulo. Se eu passar do tamanho, seja, eu chegar aqui, por exemplo, e pedir para ele imprimir, sei lá, um sexto elemento que não existe, ele vai me dar um erro, e esse erro significa apenas que a minha array está fora dos índices. Esse índice que eu solicitei está fora do tamanho da minha array. Que eu disse que o array vai ter 5 elementos e eu estou pedindo um sexto, que não existe. Então é por isso que quando o tamanho da array é fixo, ela é fixa e não pode ser alterada depois. Perfeito. Vamos comentar isso e prosseguir. Definindo como é que como eu percorro um array, né? Tem diversas formas de a gente percorrer um array e vamos ver algumas delas simplesmente. Então, mas enquanto isso eu vou adicionar aqui mais alguns itens, né? Vamos adicionar mais alguns times aqui dentro. A sugestão eu posso botar aqui, sei lá, Grêmio. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, quem sabe Santos. Então, eu tinha adicionado 1, então eu vou adicionar esse índice vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3 e esse aqui vai ser o nosso quarto índice. Então, vamos percorrer a nossa array. A gente pode percorrer um array normalmente, percorrer de frente para trás.
se a gente for percorrer ele de frente para trás usando um for convencional, então a gente vai lá, um for i vai ser igual a 0, i vai ser, enquanto i for menor do que times.len, e depois i mais. Simplesmente isso. E assim eu vou pedir para ele me imprimir cada elemento da minha lista, né, da minha array, passando para ele o índice i. Vamos rodar, né? Caso dê algum erro, a gente vai saber e corrigir. Então agora a gente tem, quando eu no fim adicionando todos os elementos, ele vai imprimir cada uma delas de forma correta. Outra forma é também imprimir de trás para frente. Então, eu vou botar um comentário aqui, percorrer de trás para frente. Percorrendo de trás para frente, eu vou fazer o mesmo for, definindo um i que vai ser igual a times.len -1, não esquecendo que, por que -1? O tamanho dela vai ser o tamanho inteiro, contando de 1 até o último elemento. Mas como como a lista, o primeiro índice é sempre 0, então eu preciso substituir 1 para que sejam iguais. Nesse momento, eu vou dizer, enquanto i for menor, enquanto i for maior ou igual a 0, e eu vou dizer que i menos. Então, ele vai diminuir, o índice vai começar pelo tamanho completo e vai diminuindo até chegar ao 0, que vai fechar os elementos do nosso array, os índices, né? O tamanho do nosso array. Então, aqui eu vou dizer times. E em princípio, ele deve fazer a mesma impressão dos itens que estão dentro do nosso array. Perfeito. Novamente, então a gente poderia até botar alguma para fazer nenhuma separação, né, entre eles. Aqui eu vou botar salt e eu vou só pedir para ele fazer uma linha aqui para que a gente possa ter uma diferenciação entre eles. Novamente, eu vou fazer isso aqui. E vamos ver outra forma de percorrer o nosso array, vai ser usando um jeito mais compacto. E essa forma mais compacta só define o tipo e passa array usando um for. Então eu vou dizer for string time, e eu vou fazer o 2 pontos e passar o nosso array para ele. E novamente imprimindo salt, ele só vai pegar o time e imprimir. Beleza, então se eu rodar isso novamente, ele vai fazer a impressão dos elementos sem nenhum problema. Esse é o nosso último aqui. Uma outra forma é usar a stream. Usando o stream, que trabalha muito, né, com tudo que é lista ligada, ou sets e outros, e ele é muito compacto também para se trabalhar. Então, eu vou chamar aqui arrays.stream, e eu vou passar a minha array para ele, que é de times, e eu vou dizer for each, e eu vou chamar a minha função, né, que vai imprimir. Então, system.out, print, ln. E essa aqui é muito mais compacta que as demais, então, se puderem, né, se quiserem usar, ela tá lá, é muito boa. Olha, numa linha você consegue fazer a impressão de tudo e fazer... Bom, na verdade, dá para fazer bastante coisa, né? Só com essa linha de código aqui. Então, é isso. Vou imprimir para ver se não aparecer nenhum erro. Então, nossa estrutura de array
está funcionando perfeitamente. Então, né, arrays é basicamente isso, é uma lista com um tamanho bem específico, que é de um tamanho bem específico. Uma vez definida, ela não pode ser alterada. Então, em princípio, você tem uma forma bem simples, né, de poder criar uma estrutura, alocando itens e poder pegar esses itens de volta a qualquer momento e de forma rápida e eficiente. É uma estrutura já disponibilizada dentro do código Java, então ela está lá, não precisa nem criar do zero. Então, se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se tiverem dúvidas em relação a arrays, alguma manipulação, alguma coisa que eu não tenha mostrado aqui, deixa nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. E muito obrigado e logo mais até a próxima aula sobre arrays em 2 dimensões. A gente vai falar um pouco sobre arrays em 2 dimensões e como se trabalha com elas e o que são. Muito obrigado.